nestes jogos muito equilibrados, que, independentemente das circunstâncias e do adversário, quem errar menos acaba por alcançar mais vitórias. Queremos errar menos e voltar rapidamente às vitórias. Acaba por ser um resultado justo, portanto, a equipa adversária teve mais bola, teve chances claras também para nos poder ferir, mas a partir do momento que existe a expulsão, o jogo fica completamente desvirtuado e as estratégias alteram-se completamente. Sou treinador do Corinthians. O Carlos Miguel é jogador do Corinthians, portanto, até que me passem uma informação em contrário, é um jogador que está disponível tal e qual como os outros todos. Foram 44 finalizações em 2 jogos e apenas 2 gols e nenhuma vitória. Então, segue sendo o nosso maior problema. A gente tem volume, 72% de posse, 22 finalizações de novo, como no Juventude, e não consegue vencer. Então, falei para os meus atletas, a gente ser mais frio no terço final, ter mais tranquilidade, para a gente traduzir essas inúmeras chances em gols e a gente conseguir vencer. Então, gols claros que nós não conseguimos fazer. E quando você não faz o gol, o seu adversário se faz, você não consegue a vitória. De todas as maneiras, buscar esse resultado. Teve mais posse de bola, teve mais ações da área rival. Olha isso. Eu não lembro de ter visto tudo isso. Normalmente, quando já é um massacre, a gente bate em 30. 61-10, 22 finalizações contra 7, 7 no alvo contra 3, 8 grandes chances contra 1 e posses recuperadas 47-37. O Atlético Goianiense ainda ficou com 2-0 atrás, foi buscar. Mas esse número de ações na área do rival chamou realmente muito a atenção, porque o Corinthians, claro, depois, por boa parte do jogo, por uma hora quase ali com um jogador a menos, tentou se segurar e aí muitas explicações também com esse empate cedido em uma semana que já era e continua sendo tão turbulenta, Mendel. É isso mesmo, bom dia Bruno, Maris, Breiler, bom dia a todos. O Corinthians nesse dia dos namorados, né, em relacionamento sério, com notícias complicadas. O jogo de ontem, realmente, o Corinthians parecia que ia conseguir uma vitória importante, né, nessa briga na parte de baixo da tabela, na luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Fatos importantes, a gente viu aí o Antônio Oliveira falando sobre a escalação do Carlos Miguel, nessa iminente saída dele do Corinthians, dizendo que o jogador está à disposição, enquanto ele estiver à disposição, vai jogar pelo Corinthians. Yuri Alberto, boa notícia, né? Fazendo 2 gols no jogo, 14 gols em 25 jogos na temporada goleadora do Yuri Alberto, mas o Antônio Oliveira batendo bastante na tecla que o Corinthians precisa parar de errar. E aí o Kaká, como vocês destacaram, vinha fazendo uma boa partida, fazendo gol contra, também o Gustavo Henrique, segundo cartão amarelo bem bobo ali, né, evitando uma cobrança de lateral, acabou sendo expulso. Hugo fazendo também um pênalti, Corinthians errando bastante, com um jogador a menos, acabou sofrendo um empate. Corinthians momentaneamente sai da zona de rebaixamento, mas ainda pode terminar a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Fora de campo, toda essa turbulência. O Antônio Oliveira, na entrevista coletiva, pediu reforços, disse que entende a situação complicada financeira do Corinthians, mas ele disse que o Corinthians precisa de reforços. Também reclamou bastante da CBF, dizendo que tanto Wesley como o Breno Bidon foram escalados na partida contra o Botafogo, na seleção sub-20, contra o Botafogo sub-20 no sábado, e pelo que deu a entender, isso não havia sido acordado entre o Corinthians e a CBF, então os 2 jogadores ficaram desgastados para essa partida contra o Atlético Goianiense. E fora de campo, nos bastidores, mais notícias complicadas envolvendo o Corinthians. A primeira delas envolvendo o Armando Mendonça, que é o vice-presidente do Corinthians. A ESPN teve acesso ao depoimento dele na Polícia Civil, em que ele disse que ele alertou o presidente Augusto Melo sobre todas as irregularidades do contrato da intermediadora no contrato de patrocínio com a VaideBet e que o presidente Augusto Melo teria se recusado a averiguar o caso. Uma outra notícia hoje, também em relação à gestão anterior. Nosso Francisco de Laurentiis, no espn.com.br, noticiando que uma consultoria da KPMG, contratada pela gestão anterior do Duílio Monteiro Alves para renegociar dívidas, acabou tomando calote e agora cobra R$1,5 milhão na justiça. O Corinthians realmente, cada dia com uma notícia diferente, nesse momento turbulento, fora de campo. Antônio Oliveira disse que o grupo está blindado, que isso não chega nos jogadores, mas, claro, preferia um clube mais estável e que tivesse paz para ele poder trabalhar.
Às vezes a gente pensa no noticiário e fala assim, talvez não apareça algo mais bizarro, e às vezes aparece. Mas vamos para dentro de campo. Ganhou do Nacional do Paraguai em São Paulo, no último colocado do Campeonato Paraguaio, quando o jogador do time paraguaio foi expulso. Aí que o Corinthians conseguiu golear. Ou contra o próprio Nacional no Paraguai, foram 80 minutos de um sufoco danado, aí o Corinthians achou 2 gols, como achou ontem com o Yuri Alberto. Até no jogo contra o Racing aqui em São Paulo, os primeiros 10, 15 minutos era um sufoco do Racing, não era, Mari? Com o Carlos Miguel pegando tudo, aí o Garro faz um gol e o jogo muda. Então, assim, eu tô citando esses exemplos para lembrar que mesmo quando vence, acho que o jogo do Fluminense é parte, né? Porque ali o Corinthians foi bem. Até na Copa do Brasil também, são 2 jogos, mas também no primeiro ali. Mas contra o América? Então, mas para lembrar que mesmo quando vence, o Corinthians não tem, assim, atuações tão seguras. Não, ele já flertou essa temporada com algumas eliminações, inclusive, né? Ou, enfim, brigar por um play-off ali de Sul-Americana. E o Antônio, ele bate muito na tecla da entrega dos jogadores, né? Então, eu acho que isso diz muito sobre o que é esse Corinthians. É muito mais sobre entrega do que qualidade de jogo. Então, lá na frente, o momento do Yuri Alberto, o Garro, quando encaixou a dupla com o Coronado, mas são lances, assim, e aí a partir disso o Corinthians consegue garantir alguns resultados, mas muito mais sobre uma entrega do que sobre uma organização de time. Eu peguei um dado aqui do nosso querido Raul Moura, que trabalhou por um tempo conosco aqui no Sport Center, ele postou, 11 de junho, estamos na metade do ano e o Corinthians venceu apenas um time que disputa a Série A do Brasileirão no ano. Uma vitória em 162 dias. Uau. Seguimos o Sport Center. O jogo do Fluminense. Aconteceu com o Cássio, com ídolos do clube que foram rifados por esse momento ruim, por uma diretoria e por diretorias que muitas vezes foram incompetentes. E, naturalmente, diante desse cenário, que é nebuloso, um cenário incerto do Corinthians e, de certa forma, explosivo, é mais do que legítimo e compreensivo que um atleta como o Carlos Miguel tome a decisão de sair depois de ter esperado 3 anos, 3 temporadas para ser titular. Então, o torcedor pode ficar chateado, esse sentimento eu entendo, mas vilanizar o cara por tomar essa decisão é realmente fechar os olhos para os problemas maiores do clube. Ô Mendel, mas assim, a gente fala sobre a dificuldade que foi o jogo, como o Atlético Goianiense finalizou no gol do Corinthians, como o Carlos Miguel foi importante, a gente pode falar do ponto conquistado, talvez, pelo Corinthians. Mas assim, a verdade é que conquistar 2 pontos perdidos ou 1 ponto conquistado, nada disso resolve a vida do Corinthians em termos de classificação no Campeonato Brasileiro, né? Longe disso, Mari. É realmente 1 ponto conquistado neste momento. Corinthians vai a 6 pontos, mas ainda está lá na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E ainda tem Cuiabá, o Criciúma ainda jogam na rodada. Então o Corinthians pode voltar para a zona de rebaixamento. Também o empate também é muito ruim para o Atlético Goianiense, né, que fica ali na zona de rebaixamento com 5 pontos. Era uma disputa muito importante nessa luta contra a zona de rebaixamento. E o Corinthians agora, ainda nessa luta, tem um jogo importante, né? Clássico no domingo contra o São Paulo, nesse momento turbulento, nessa situação complicada na classificação do Campeonato Brasileiro, sem jogadores importantes, né? O Rodrigo Garro recebeu o 3º cartão amarelo nesse jogo contra o Atlético Goianiense, está suspenso, o Gustavo Henrique também foi expulso, também está suspenso, o Félix Torres está com a seleção equatoriana para a disputa da Copa América. Então, o Corinthians chega para esse jogo realmente numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, num momento tumultuado nos bastidores, precisando de um resultado no clássico contra o São Paulo. Dar a chavinha, ganhar confiança para pegar um adversário difícil, que até a aposta eles estão fazendo para ver quem vai chutar a bandeirinha da Neoquímica Arena. A aposta deles, deixa eles fazerem lá, isso não importa para mim. A gente vai tentar fazer o nosso melhor, a gente tem feito, acredito, um bom trabalho. Hoje, com um jogador a menos, a gente conseguiu abrir 2-0. É nítido que no final do jogo ali o adversário vai usar todas as armas que eles têm. Eles estavam entrando com 6 dentro da área, cruzando bola pra caramba. Então a gente tenta defender da melhor maneira. Vai acontecer de dar certo, às vezes não também, mas acontece. Quanto ao próximo jogo, a gente já começa a pensar a partir de amanhã. Hoje é descansar, tentar dormir, poder ter uma noite de descanso para poder amanhã a gente voltar ao foco contra o próximo adversário. Então, portanto, galera, esse foi nosso vídeo relacionado a Corinthians e Atlético Goianiense. O jogo terminou empatado 2-2 e o resultado é péssimo para a equipe corintiana. O Corinthians precisa urgentemente reagir e não só
na parte do campo, mas também fora dele, porque tá sendo uma bagunça. Rapaz, o que tá acontecendo com o Corinthians realmente é uma situação bastante complicada. E o Corinthians, com esse empate, como eu falei com vocês, não resolve nada na sua vida no Campeonato Brasileiro. Não consegue desafogar e ainda continua sem conseguir sair dessa situação próxima ali da zona de rebaixamento. A gente viu também o Ranieri falando sobre a situação do clássico, do derby que vai ter Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. Peço humildemente a você que deixe o like, é muito importante para fortalecer nosso canal. Lembrando que nossa meta é 40 mil o mais rápido possível e eu conto muito, com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!